Bora trabalhar, pessoal? Bom, e o mercado financeiro, para vocês, é dinheiro ou é travessura? Ah, não sei não, hein? Mercado de opções, então, vocês devem achar que é só travessura, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, na nossa jornada do milhão, que a gente está buscando esse 1 milhão, e agora parece até que a gente está recebendo uma mesada. O mercado está calminho, ele não está travesso, parece que a gente está ganhando uma mesada e melhor, uma semanada. Semana passada a gente viu aqui que a gente tinha faturado R$ 300 na semana em relação ao nosso patrimônio líquido. Essa semana eu não fiz praticamente nada, eu só rolei, né? E o resultado foi o quê? Mais R$ 300. E como é que foi no mês? No mês, a gente aumentou mais ainda o recebimento. Ih, Gafanhoto tá ficando nojo, tá fazendo até edição com transição. Pô, parar de bobeira, vamos trabalhar. Seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Um depoimento de um aluno que começou meio que do zero. E ele foi me dar os parabéns pelo Dia dos Professores, eu sou muito grato dele ter compartilhado esse depoimento, e eu acho que ele serve para vocês. Por quê? Porque a gente tem muito receio de abandonar as coisas erradas que a gente aprendeu. E aí, eu estou fazendo a jornada do milhão, apresentando para vocês, né, esse mês foi praticamente uma mesada de novo, vocês vão ver no patrimônio líquido. Mês passado, de agosto para setembro, a gente melhorou nosso patrimônio em 1.400. Esse mês de setembro para outubro de 1.800, quase uma semanada. Né? Por quê? Porque encaixou a estrutura e o mercado está se comportando finalmente conforme a gente gostaria. Então, quando há esse encaixe, a gente vai jogando com o mercado, adequando e tal. Quando há esse encaixe, tem esses resultados maravilhosos. Só que vocês ficam com medo de abandonar o que vocês esqueceram, que vocês aprenderam de errado e aprender coisa nova. Esse depoimento eu acho que é válido para isso. Ele começou praticamente do zero comigo, confiou na área de membros, assinou o canal. Isso aqui não é uma prova social para você sair assinando o canal, não. Tem uma playlist de jornadas semanais em que eu estou compartilhando isso aqui para vocês, tá? Tem vídeos exclusivos para membros, tem outras coisas para membros, tá? Mas vamos botar assim, juntando tudo, tem um depoimento e tem agora um escrito, que assim como esse depoimento e muitas outras pessoas, né? Esse aqui não é o único, não. É porque esse aqui encaixa com essa ideia de começar do zero, tá? E de vocês não se apegarem, até tem experientes. Na última live eu falei da questão da put longa, que ele não acreditou, foi lá no mercado, bateu no mercado, ele acreditava num conceito errado do mercado e estava lá o book para pegar a ordem dele. Então, é, não é, então esse depoimento é de alguém que iniciou e agora alguém, pegar agora uma dúvida de um aluno, de um inscrito que botou no canal e alguém que está começando. Então vou pegar essa dúvida e vou responder aqui com vocês de uma maneira bem didática. Então a ideia é começar com o depoimento, falar das apurações e ir para a dúvida. E aí, tá? Vou falar rapidinho só para atenção ao mercado, porque agora ele está se comportando maravilhosamente, encaixou a nossa estrutura com o mercado. O mercado está em intervalo, a nossa estrutura é para intervalo. Estamos faturando, né? E vou falar sobre isso. E aqui dentro, vai ter um ponto tópico muito importante que é o payoff da operação, para vocês abandonarem essa história de sair clicando em plataforma antes do conhecimento fundamental. Né? Porque aqui, não, não. Vamos para conhecimento fundamental, senão vocês estão. Na verdade, assim, eu até não uso plataforma de ensaio de simulação, eu faço na unha. Né? E vocês vão ver eu fazendo na unha, então vai ter uma aula aqui. Uma questão para iniciante, outra questão para iniciante, e aqui eu vou, para quem está entendendo já o que está acontecendo, eu vou falar de uma ferramenta fundamental dentro de uma das operações que a gente está acompanhando aqui. Tá? Então, bora trabalhar, pessoal. É o seguinte, esta semana, tá? Vamos começar pelo depoimento? Deixa eu pegar aqui. Agora tem até apresentação, galera. Só tem até um PowerPoint. Não, mas que besteira, vamos embora. Vamos lá, sem firula. Olha só. Tadeu, meu professor, faz 1 ano e 1 mês que eu estou nessa jornada aprendendo com você. Sempre tive um pouco de receio de fazer as operações e já tive alguns professores ensinando opções, geralmente ensinando estratégias que eles não usam. Então, aqui, o que eu estou fazendo é coisa que eu ensino. Tá? Eu ensino o que eu estou fazendo e estou mostrando para vocês. Tá? Não é para vocês. Eu não estou fazendo isso aqui como call, não estou fazendo isso aqui como para vocês fazerem igual. Não. É para que vocês entendam como se fosse um laboratório, um campo de estudo. Tá? Então, um laboratório, você faz experiências controladas. Quando você faz estudo em campo, você tem a teoria, você chega lá no campo, eu sei que a vegetação é lodo quando tem muita chuva. Aí você vai para o campo, às vezes tem muita chuva e o lodo não está lá.
Então, é assim que é o mercado financeiro. Você estudou a teoria, chega lá no mercado, não funciona algumas coisas. Ok. Então ele falou, ó, ensinando estratégia que eles não usam, aqui a gente usa, e talvez não funcione. Ele não sabe, brincando aqui, né? Então sempre seguir o seu ensinamento de ser cauteloso e pouco ganancioso, enquanto eu fazia com 200, né, você fazia com 200 calls, ele fazia com 50. Tentando aprender da maneira menos dolorosa possível. É para isso que tem esse canal aqui, galera. Eu não quero que vocês, tá? Sofram nas operações. Façam pequeno. É muito importante fazer pequeno e sobreviver por um bom tempo. Ah, mas aí eu não vou ganhar dinheiro. Não, 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 não. Vamos ver sobre esse negócio de ganhar dinheiro aqui. Então, olha só. Da maneira menos dolorosa possível. Ou em caso de erro de perder o menos possível. Essa é a nossa preocupação principal. Né? Enfim, ontem fez o fechamento de todas as operações do ano, né? Abriu, rolou, fechou, perdeu, tá? Operou errado, ele comprou errado, vendeu errado, comprou o que não era para vender. Isso é normal para todo mundo. E no final das contas, mesmo com uma operação, com uma coisa pequenininha, ele obteve um resultado de R$ 978, tá? Ou seja, R$ 90 por mês, depois de alguns passos que fez, acompanhando Straddle Long Put, TLAD, semanais, ou seja, está estudando, está se dedicando, não está se matando, está trabalhando, ele está fazendo isso trabalhando, tá casando, o cara está casando. Pô, então, assim, é isso, tá? Então, é assim, ele está entendendo que a coisa está com uma pequena capítulo de Bíblia, de tanto que ele está estudando, né? Sei o quanto posso colocar em risco, isso é importantíssimo, a gente vai ver isso hoje, tá? Quanto a gente está colocando em risco, tá a hora que eu preciso colocar o cinto de segurança, que é quem está assistindo a playlist inteira sabe do que eu estou falando. Estou aqui para agradecer novamente e falar que agora, eu também sou muito grato, tá, pela confiança, de falar que agora acho possível fazer dinheiro, porque quem ganha dinheiro é filho, quem ganha dinheiro é filho, é herdeiro. A gente faz dinheiro no mercado com opções, apesar de sempre achar que não sabe nada. Obrigado, feliz dia do professor, tá? Exatamente isso, cara. A gente vai sempre achar que não sabe nada. Essa é a postura que a gente tem que ter perante o mercado. O negócio começou a não funcionar, peraí, deixa eu sair fora. Né? Não tá funcionando conforme esperado? Peraí, tem que sair fora porque o negócio tá ficando. Eu tenho que parar um tempinho, depois eu volto. Tá? Então, esse aqui é um depoimento que eu quero compartilhar com vocês. Depois, tá? Eu vou falar sobre a dúvida. Opa, vou falar sobre a dúvida do colega no final, tá? Da pessoa que botou inscrito. Muito obrigado, acho que é Fabiano Nakayama, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Fabiano. Obrigado pela dúvida aí no canal, tá? E a gente vai trabalhar então as nossas operações primeiro, tá? Então, dentro do roteiro, vocês viram no depoimento pontos que eu quero destacar. Começou acreditando, né, confiando em outros modelos de ensino. Ok, não funciona para ele, pode funcionar para outros, não é problema nosso. Ele viu que as operações que eu estou compartilhando aqui como diário, tá, não são, esqueçam, não, nunca se esqueçam disso. Eu não quero que ninguém aqui fique pedindo operações para mim. Não, não é isso. Vocês vão estudar, entender, fazer bem pequenininho para compreender como é que como é que é o comportamento, porque vocês estão como se fosse uma sala de aula, só que uma sala de aula que o professor está pegando vocês, falando, vamos conhecer aqui esse campo, tá? Dando exemplo no judô, né? Eu brinco assim, eu falo isso porque é até legal. No judô, quando você vai para o campeonato, não é o equivalente a ir para o mercado, tá? Porque vocês estão fazendo bem pequenininho por isso. Quem for fazer pequenininho e tal, estudando, para sobreviver. Quando você vai, você só usa a arte marcial, qualquer que seja, de verdade, quando você tem uma situação crítica. E nessa hora, você tem que estar automatizado. Você está aprendendo um movimento de faixa preta? Não importa. Você vai aplicar um movimento que você já está automático na sua cabeça. Então é a mesma coisa aqui. Você pode estar estudando, como a gente viu ali, uma TLAD, mas se você só operou o Straddle Long Put 500 vezes, cara, é esse que vai você vai ter que não operar, né? Ou vai operar, aplicar esse golpe, né? Ou você vai parar, tá? Então cuidado. Então vamos agora, lido o depoimento, tendo destacado, vamos para a jornada do milhão. Deixem as dúvidas de vocês. O que ele estava falando lá, né, do caso de pôr o cinto de segurança, tá? Então, a gente já viu várias vezes nesse vídeo esse processo, tá? E esse processo foi compartilhado em outros vídeos, vou deixar para vocês assistirem. Gafa, faz um vídeo só sobre o processo, repete aí. Tá, repito, mas hoje não. Tá? Hoje não, senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Então, ok. Então tá aqui o cinto de segurança.
Agora, o que está acontecendo? Depois de a gente, nossa operação, eu vou mostrar para vocês, eu vou destacar hoje um pouquinho, só um pouquinho, tá? Que tem uma maquininha de fazer dinheiro, e agora a gente está com duas máquinas de fazer dinheiro. Enquanto o mercado estiver ali, eu vou ficar faturando, beleza? Essa vai ser a ideia. E vou pegar parte dessa grana e vou ficar investindo para melhorar, aumentar mais um pouquinho essa grana, essa máquina, sempre deixando dinheiro no bolso. Tá? Vão acostumar também a colocar dinheiro no bolso, não é só reinvestir tudo aqui não. Posso reinvestir tudo? Posso. Experiência. Quem tem experiência, tem um outro aluno que tem experiência, ele está reinvestindo tudo, está crescendo. Aqui, tá, quem está começando, não, bota metade no bolso, como eu falei aqui, a outra metade, né, eu até falo capital alocado a risco e tal. Então, redução de risco, meta 50%, pega metade da grana e você usa para realimentar a sua máquina. A outra metade bota no bolso. Tá? Então isso aqui foi falado um tempo atrás, não é o foco do vídeo de hoje. A gente está no ciclo 8, tá? Que começou no dia 4 de outubro. Então a gente está hoje no dia 25 de outubro, está prestes a encerrar esse ciclo. Tá? Está prestes a encerrar esse ciclo. Quando eu comecei ele, eu tinha uma série, eu tinha basicamente, né? Eu chamava de uma operação principal, tá? Na verdade, eu tinha essa operação principal, que era tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui, tá? Que eu tinha um straddle, long call, e tem as minhas coberturas e tinha uma quarentena. Durante esse ciclo, esse mês, a gente quebrou essa operação em 4 operações, que é o que a gente vai ver aqui no final. Tá? No final, não, no meio da apuração. Então, no dia 4 de outubro, a Bova estava no 128, ela se comportou pelo mês de outubro, beleza? E tá, aqui eu fiz a apuração, fiz o resumo da posição, depois a gente foi, tá? Então, semana do dia 4 de outubro, começou as nossas operações. Semana do dia 10 de outubro, eu fiz novas operações, que é basicamente me manter na posição. Então, não é um trade que você, vou bater aqui e vou ganhar. Não, eu vou me organizando na posição, né? Eventualmente, você dá é igual o judô. Quem gosta de judô, assistir judô, fala, judô é um negócio chato. Não, os caras só ficam lá e de repente entra um golpe. É mais ou menos isso. Então você lá fica lá com o mercado, né? Eventualmente você ganha um, o mercado ganha outro, e de repente você entra um golpe no mercado, ou o mercado entra um golpe com você, que foi o caso que nos deixou pendurado aqui em 470 K9. Só que a gente está usando essas K9 para virar renda. E vocês vão ver o impacto que isso está dando na gente. Tá? Ok. Então, no dia 10 de outubro a gente fez mais operações, tá? E aqui só estou compartilhando. E finalmente, no dia 18 de outubro, que é o último vídeo que foi gravado, beleza? É só vocês entrarem lá no canal, na aba vídeos. Galera, o que tem de vídeo? Eu tava vendo lá, acho que assim, é um vídeo da área aberta para 4 vídeos de assinantes. Só tomem cuidado para não ficar overstudem, né? Então, quem for assinar o canal, me pergunta, por onde eu começo? Eu falo, sempre começa por aquela playlist de venda coberta dupla, que tem um monte de conceito lá, mas eu estou caminhando para fazer coisas novas aqui, beleza? Então, no dia 18 de outubro, eu terminei as operações com essas 4 posições. Então, basicamente, a gente tem uma posição de quarentena, tá? Percebe? Mas Gafa, é muita posição, assim é difícil demais. Galera, pô, tem um monte de gente que joga xadrez. Xadrez tem um monte de peça lá no tabuleiro. Peão pra caramba, dois bispos, uma dama, 2 cavalos, 2 torres. Ó, um monte de peça. Então, assim, e você tem a nossa e tem a do mercado ainda, que a gente só tá olhando as nossas. O mercado, a gente ele vai mexendo, a gente vai se mexendo do lado de cá. Então, entendam que no meu modelo, tá, a gente vai ter peças no mercado. Então, a gente tem uma peça principal aqui, que é o quê? Um straddle, está vendido em call, está vendido em put. Lembrando, quem está entrando por esse vídeo, que as nossas operações estão cobertas, lá, volta lá pelo início da playlist. A primeira playlist, pega a playlist, ali tem uma playlist, playlist de jornadas semanais, tá como membro nível 1, mas ali é tudo vídeo aberto. Tudo vídeo, né? A maioria dos vídeos são abertos, que esse aqui que você está assistindo faz parte. Tá? Então, dentro desse aqui, tem um straddle long put, em que a gente está ainda com uma operação que o straddle de cima, que deu errado, a gente manteve isso aqui, vocês vão ver que está tudo bem. Tá? Tem uma operação de quarentena, que é a operação que deu errado. A gente está transformando essa operação que deu errado em máquina de fazer dinheiro. Assim, Gafo, olha, eu tenho aqui 470 calls vendidas e estou lá com 30 calls compradas. Então, só que dentro do dinheiro, essas calls estão dentro do dinheiro, estão um ano para frente, 1 ano e quase 2 anos para frente. E essa call vendida, não. Essa call vendida está perto da linha do dinheiro. Eu ganho muito mais na rolagem aqui do que eu pago para ficar mantendo essa posição.
Então, de certa forma, eu vou ter 12 rolagens, vou ficar 12 meses ganhando aqui em cima, nessa aqui, enquanto o mercado ficar acima de 120 para 30 delas. Beleza? Então, isso aqui é uma posição de quarentena que aos poucos, já falei sobre isso em vídeos anteriores, assistam a jornada inteira. Tá? Tragam as dúvidas para o último vídeo que vocês veem. Esse é o vídeo mais recente do Gafanhoto. Bota as dúvidas no vídeo mais recente. Tenta ser assim, né? É difícil, eu não vou ficar reassistindo vídeos anteriores, mas eventualmente, quando eu coloco uma dúvida, eu consigo explorar, que nem eu vou explorar do colega aqui. Tá? Na parte principal está aqui, existe toda uma cobertura, então eu já posso, além do capital alocado inicialmente, eu quero tirar ele do risco. Vocês vão ver aqui que eu já não tenho mais risco para baixo. Não tenho, assim, tem, mas eu não tenho, assim, eu estou totalmente coberto. Se o mercado despencar, eu vou ter meu dinheiro de volta daqui a um tempo. Se o mercado despencar, eu vou ter meu dinheiro de volta em algum tempo. Só se tem uma conjuntura do mercado despencar, tem uma inflação absurda, né? Assim, que não reajuste o mercado. Aí eu não teria. Mas se tiver, não tenho grandes problemas aqui, tá? Assim, eu não gosto. Desculpa, galera, eu sou meio catastrófico, tá? Mas eu não gosto de compartilhar o meu catastrofismo com vocês. Está coberto. Tá? Essa cobertura permite com que eu cresça a minha posição de put. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu estou vendido em 150 e 75 puts. Só que eu estou comprado em mais de 200 puts. Tem 150, 250, 256 puts. E estou vendido em 220. Então, assim, 230, tá? Então, estou coberto. Estou com puts aqui de 125, 150, 134. Estou vendido em 132 e 128. Tranquilo. Tá? E por fim, tem um booster. Eu quero, agora, para os alunos que estão começando, já entenderam, já estão assistindo a playlist, isso aqui é a ferramenta de ouro que mudou a concepção aqui. Inclusive, no vídeo anterior, um grande aluno, um dos melhores alunos que eu tenho, né? O grande Vinícius, né, Vinícius? Tá lá falando, explicando para alguém que falou, olha, por que você anota? Ficar anotando, não. Ele falou, a vida muda depois que você passa a anotar constantemente essas operações e as cotações e a prever como é que a BOVA vai estar na sexta-feira que vem. Aliás, deixem nos comentários qual o valor da BOVA na sexta-feira que vem. Tá? Pode deixar no range de R$ 6. Então a BOVA fechou 127, 126 hoje. Vocês botam lá, 126. Eu acho que vai fechar entre 123 e 129, ou 125 e 131, ou 127 e 121. Deixa lá no comentário o que vocês acham que vai ter de range. Tá? Ok, então a posição que a gente parou no dia 18 de outubro foi essa aqui. Tá? O que aconteceu? Olha, nesta posição, eu já vi que a quarentena eu estou rolando por volta do dia 10 ao dia 20 do mês. Né? Então, a gente fez essa rolagem aqui no dia 10 de outubro, no dia 18 de outubro a gente não operou ela, tá? A gente não operou a quarentena, a gente só operou essa besteirinha aqui, que eu reduzi a minha exposição, vou deixar esse negócio tender a virar pó. Então, a gente não operou a quarentena no dia 18, só vai operar lá pelo dia 10 de novembro, 15 de novembro. Tá? A operação principal a gente está operando semanalmente. E aqui vocês vão ver que eu tirei uma semanada. Né? Enfim, tem as coberturas, que só vai acumulando. As coberturas a gente ou vai acumulando ou vai reativar, que eu chamo de reativar elas. A gente vai subir os strikes delas para elas valerem mais. Tá? Assim como essas máquinas aqui, elas vão. Depois eu vou pegar, eu vou juntar essas operações e falar: ó, minhas máquinas de fazer dinheiro vai ficar separadinho, tá lá na frente. Então, tempo. Primeiro, meta é chegar, né, a dobrar o patrimônio. No dia mais um pouco, dobrar o que a gente começou, né? Lá no dia maio a gente estava com 500 de patrimônio líquido. A gente teve um drawdown e agora a meta é que em maio do próximo ano a gente esteja com 1.000. Se a gente sair de 500 e for para 1.000, a gente vai ter conseguido aí coisa dos 7% ao mês no nosso patrimônio líquido. Tá? Então essa é a meta. Só que a gente está vendo aí, vai ver aqui que se o mercado continuar assim, galerinha, vai ser filé, rapidinho a gente chega lá. Tá? E aí quando chegar, eu vou reavaliar o que a gente vai fazer aqui, tá? Se vai crescer mais. Então, aquele negócio, se inscreva no canal se você quiser continuar acompanhando essa nossa jornada aqui. Tá? Como se fosse o GafaFlix. Aliás, quem chegou, GafaFlix. Bota aí nos comentários. Galera que gosta de pegar todos os pontos de comentário, né? Bota GafaFlix aí. Bora lá. Ok. Então, essas 4 operações. Essa aqui, tá? Ela já é uma operação um pouco mais refinada. Quem fez a venda, quem assinou a área de membros, seguiu lá a venda coberta dupla inteirinha, viu que todo mês eu ficava aplicando esse golpe aqui, né? O straddle long put, straddle long put, straddle long put. Quando a operação finalmente deu errado, a gente começou a usar o booster.
Então o booster é uma ferramenta, tudo que a gente tem aqui são ferramentas para conforme situações que o mercado nos coloca. Para que serve um bispo? O bispo ataca nas diagonais. Para que serve um cavalo? O cavalo faz movimentos em L. São ferramentas. Simplesmente ferramentas. Não existe uma estratégia, se você está achando, vou achar uma estratégia que vou ganhar, não. Esquece, você está jogando um xadrezinho lá, não é nada de outro mundo, mas você está jogando um xadrez contra o mercado. Tá? Tem que ter atenção, tem que ter. E aí eu falo, faça pequeno, cresça direitinho, que você vai fazer. E assim, os movimentos que eu faço pequeno, tem que fazer eles. São movimentos que quando ficar grande eu também tenho que fazer. Tá? Então, assim, não adianta ficar fazendo mirabolismo, fazer operações mirabolantes, né? Fazer operações mirabolantes, que quando eu tiver grande, né? Por enquanto a gente está com risco. O risco sempre vai ser, eu tento não aumentar o risco. Até um inscrito acabou de perguntar se eu fiz aporte novo. Não estou fazendo aporte novo. Eu estou mantendo o risco lá no risco máximo. Que a gente vai ver, a gente já viu no vídeo passado, esse vídeo eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, a gente não vai ficar mantendo operações mirabolantes. A gente vai simplesmente crescer a base das coberturas, substrato e botando dinheiro no bolso. Tá? Ok. Então, quais foram as operações realizadas? Olhando para essas operações que existiam aqui, tá? Olhando, a gente só operou a operação principal essa semana. Tá? O que a gente fez? A gente pegou, beleza? A gente pegou, deixar essas aqui, ó. Então, botei aqui do dia 21 ao 25, essa semana, eu só fiz operações básicas, tá? Em cima desta posição que a gente tinha. Então, em cima dessa posição que eu tinha aqui, ó, 150 é um straddle, né? 156 calls vendido no 128 W semana 1, 156 puts da terceira semana, né, mensal, de 128. Gostei desse negócio de manter ela de um mês para frente. E eu mantive, vocês vão ver aqui, tá? Então foi essa operação que eu fiz. O que eu fiz aqui, olha, dia 22 de outubro, eu rolei as minhas calls uma semana. Tá? A Bova estava no 126,50, eu achei que estava bom, deixa eu rolar mais uma semana, porque eu não sabia se ia ter tempo, essa semana foi bem complexa para mim, não sabia se ia ter tempo para operar nas quarta e quinta-feira na hora do almoço. Então eu falei, deixa eu rolar de uma vez, tá? E fiz a rolagem. No dia 25 de outubro, isso aqui, galera, tá, olha só, vocês estão vendo esse monte de número aqui, mas isso aqui dura 5 minutos. 5 minutos eu faço essa operação aqui. Na verdade, até menos. Dá para fazer até menos. Você clicar com o botão direito e falar rola, ele rola para você. Tá? No Profit, por exemplo. A gente faz no Home Broker e tal. Eu faço no Profit também, mas ok. Então, nessa rolagem aqui, eu faturei 0,95 menos 0,43. Então aqui a gente faturou 0,52 pela rolagem. O que é rolar, Gafan? Não sei o que é esse negócio de rolagem. Pergunta, não tenha vergonha, ninguém sabe quem é você, não. Deixa aí no comentário, o que é rolagem, Gafanhoto? Tem vídeo, inclusive nessa playlist, do que é uma rolagem de straddle. Tá? Eu mostro na prática uma rolagem. Pega a playlist, jornadas semanais, procura lá que vocês vão ter a rolagem. Mas tem que se esforçar, pô. Eu estou aqui condensando conhecimento de muito tempo. Não é meu, é meu e dos ancestrais, como o nosso grande mestre Su. Tá? Então não é meu esse conhecimento, usufruam. Só que eu estou tentando condensar e estou repetindo aqui o mesmo movimento para vocês verem. E perguntem. A gente acaba tirando um monte de besteira do tipo, que gama, delta, vega, voga. Não, a gente está operando aqui. Como é que eu falo? No caso, né? Fibonacci, é, perna de alta, perna de baixa. A gente não está nem olhando gráfico. Então, isso aqui está muito condensado o conhecimento aqui. Análise fundamentalista, análise disso, não tem nada disso. Estrutura operação de opções, é ver quanto que elas se comportam com o tempo. São 4 coisinhas. Né? É o preço do ativo, no nosso caso a gente mexe com o valor que tende a ser mais tranquilo, né? Às vezes pode dar uma correria. O tempo até vencimento, né? A taxa de juros e o que a gente chama de risco, que é uma moeda jogando para cima. 50% de cara, 50% de coroa. Tá? É isso que eu chamo de volatilidade de risco aqui, que não é a mesma coisa, mas a gente bota como a chance de dar cara ou coroa é o que vai importar no preço da opção. Então, 4 coisinhas. Tá? Ok, vamos lá. Então, foi lá, fiz a operação, fiz a rolagem, 52 centavos, 81 reais, porque são 156 vezes 52 centavos. Tá? Tem a calculadorazinha do GAF, o GAF comprou uma calculadora verde porque gafanhotos são verdes, né? Pegou lá 156 vezes 0,52, dá os meus 81 reais de faturamento. Beleza, semanada? Não, calma. É semanada em cima do patrimônio líquido. Não me importa o dinheiro que entra no meu bolso, importa o meu patrimônio crescendo. Tanto é que eu falo assim, ó, o inscrito perguntou, aumentou 360% do seu caixa. Meu caixa tá bombando.
Mas o que importa é, se eu precisar pegar esse caixa e quitar toda a minha posição, eu saio no positivo ou saio no negativo? É a pergunta que eu vou deixar aqui, que eu já fiz isso no outro vídeo para vocês. Tá? Depois, eu tinha 75W132, tá? Eu fiz a rolagem daquela posição que vocês viram ali. Opa, cadê? Agora eu fico mexendo para lá e para cá. Então, fiz a rolagem das calls e eu gostei desse negócio de manter a put um mês para frente. Não importo com ela, deixa lá um mês para frente. Gostei. Gostei, tanto é que eu peguei e rolei um mês para frente. Tanto a W132, que estava lá em cima, 75, quanto a que estava perto da linha do dinheiro, que a BOVA aqui estava 126,49 no dia 25 de outubro. Tá? No dia 25 de outubro, hoje, sexta-feira, eu rolei também essa put um mês. Já rolei de uma vez. Então, quando eu começar agora o ciclo 9, ele praticamente vai ser semana que vem, ele praticamente vai ser uma condução suave entre o ciclo 8 e o ciclo 9. Pode ser que daqui para frente a gente comece a crescer, se o mercado ficar paradinho e tal, pode ser que a gente comece a crescer sem grandes sobressaltos, que é o que aconteceu essa semana. Né? Então eu vou precisar reinvestir, criar substrato. Então, nesta rolagem aqui de um mês para frente, da put, deixa lá rolar, eu tive que pagar 21,75, porque está bem dentro do dinheiro. Está R$ 6 dentro do dinheiro a put. Né? Mas eu paguei R$ 21, isso aqui dá o quê? Entre 5,13 e 4,84, 20 centavos. 20, 30 centavos, nem isso. 5,13 menos 4,84, tá? 29 centavos. 29 centavos para rolar um mês. A rolagem da call me dá 52 numa semana. Tá percebendo a mesada? Tá percebendo a mesada? Olha, isso aqui me dá 52 centavos por semana. Se eu tivesse rolado hoje, eu ganhava até 63, tá? É que eu rolei antecipado. Se eu tivesse rolado 25, isso é outra coisa que é importante vocês notarem diariamente as cotações, estudar as rolagens semanalmente, pelo menos, para saber esses momentos. Né? Não é olhar a formulazinha. A plataforma não te fala isso. Para onde você pode ir, como vai melhorar a sua posição. A plataforma Inclusive, eu vou fazer uma aula de plataforma para vocês verem o que é a jogada daqui e que é essa jogada na plataforma, que a plataforma não tem como mostrar isso para vocês. Tá? Agora, não sei se nem se vou fazer essa aula, que eu não quero que as plataformas descubram o que a gente faz aqui, não. Ok. Ah, mas é segredo? Não, não, não é segredo. Com o tempo vocês entendem. Quem for no meu presencial, eu falo. É que assim, como eu falei, eu não quero que esse canal cresça. Assim, não, vamos lá, 5.000 pessoas, compartilha com os amigos, mais próximos só, tá? O pessoal não vai querer se esforçar, é muito difícil. Né? A pessoa achar que isso aqui é muita conta. Cara, multiplicar, dividir, vai somar. Só isso. Não tem uma raiz quadrada, não tem uma elevação ao quadrado, não tem potência, não tem fator, não tem número primo, não tem nada. É só multiplicar, soma, subtração, divisão. Tem os conceitos. Tem alunos aqui que até perguntou, ainda me confundo, vocês vão ver aqui, né? Me confunde se você está comprando, se está vendendo. Eu trouxe o depoimento do Lucas, do aluno, por causa disso, né? Para ele ver. Eu às vezes compro errado, às vezes vende errado. Isso tem, é natural. Mas não tem nada demais. Então anota, que vocês vão perceber, olha, bem dentro do dinheiro, R$ 6 dentro do dinheiro, rolando no dia 25, está pagando 30 centavos. Deixa para a última hora para você ver quanto que você paga aqui. Vai pagar bem mais. Vai pagar bem mais. Escutou, senhor Aldemir? Tá, meu quase xará? Começa a observar esse tipo de coisa em momentos de rolagem para vocês entenderem. E qual a chance da bola sair de 120 a 132? Demorar, então antecipa um pouquinho que você vai ver as vantagenzinhas, tá? Mas estuda essa antecipação. Se eu rolo, faltando um mês, quanto que eu ganho? Quanto que eu pago, né? No caso do tênis. Se eu rolo faltando menos, eu pago mais ou pago menos? Tem que estudar isso. Para isso, anota. Tá? Okay? Beleza. Aí eu fiz a rolagem aqui, e nesta rolagem, no entanto, como ela está numa posição maior ainda, né? Que ela está acoplada a 470 casas vendidas, né? Calls vendidas, eu recebi quase 40 centavos. Na verdade, mais até, né? 264 menos 212. É isso mesmo? 212, ó. Recebi 52 centavos. Então, eu recebi 52 centavos por semana, isso aqui é semanal, a minha semanada, e ainda recebo uma mesada aqui que paga o meu custo aqui. Ok, então, esta máquina, você consegue olhar para ela, olha para ela, fala, olha, esta maquininha aqui, ó, quando a BOVA está no 126, eu estar vendido aqui, né, K128, W1, eu estar vendido aqui, 156K, W128, né?
Se eu faço essa rolagem mensal e essa aqui semanal, mesmo que eu tenha alguma coisa me dando trabalho aqui, né, que é um 75W132, mesmo que eu tenha essa coisa aqui me tirando dinheiro, eu estou faturando semanalmente e estou faturando mensalmente, né? Estou faturando os dois. Virou uma máquina. E você sabe olhar para a máquina, quem já está mais no nível intermediário, sabe olhar para a máquina e falar: isso está dando prejuízo, isso está dando lucro. Então, se eu quiser melhorar a minha posição, eu vou recomprando isso aqui, ou acoplando outras máquinas, vou recomprando isso aqui e vou mantendo isso aqui. Só que eu peguei esse lucro, aí que tá. Eu peguei esse lucro aqui de R$ 59 e comprei substrato. Poderia até ter comprado mais, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Poderia ter comprei substrato. Comprei mais 3 P15, comprei mais 3 put longas, tá? E qual a tendência delas? A tendência delas, no caso, se a bola continuar paradinha, é valorizar. Tanto é que a última compra que eu fiz dela, eu paguei acho que 14,20. 14,20. Para com esse negócio, fazer, acertar o preço. Não, se eu estou me comprometendo a criar substrato e vou criar substrato no 150, na put do 150, eu vou pagar o preço que for. Depois eu vejo. Depois eu vejo. A Bova, quando eu comprei ela, tem aqui o histórico. Ah, não vou pegar, não, senão vai demorar mais ainda. Então, assim, quando eu comprei essa primeira vez aqui, a Bova estava no 129. A Bova caiu R$ 3. 129 eu paguei 14,20. A Bova caiu R$ 3. Agora está no 126, eu estou pagando 17,10. Tá? Na conta que ela caiu, eu pago até um pouco a mais, porque o tempo está passando, ela está valorizando. Se a Bova ficar paradinha como ela está. No caso, ela caiu, vai valorizar mais ainda. Ah, mas se eu não comprar agora e ela subir? Cara, paciência. Se ela subir, isso aqui vira pó, também ganho. Eu não, isso, vamos com calma, vamos com calma. Não tenta acertar, tenta entender a dinâmica, tá? Ok, final das contas, né? Simplesmente comparando semana passada com essa semana, tá? Eu só mexi aqui. Eu só mexi nessa operação. Só fiz a rolagem e ganhei, né? Aqui tem mais. Ganhei mais 3. Ganhei não. Fiz, né? Peguei o meu resultado e investi em 3P15. Por quê? Porque semana passada, eu faturei e não investi. Eu investi 100% do valor. Eu poderia ter investido esse valor aqui e acabei não investindo. Tá? Então, dessa vez, eu investi 100% do valor. Tá? Então, ok. Investi R$ 51 dos 59 que eu ganhei. Semana passada já tinha ganho 140. E agora eu vou passar mais uma semana nessa posição. Beleza. Ferramentas do gafanhoto. Histórico de operações, diário, diário de trade. Isso aqui é o diário de trade. Diário do trader, é isso aqui. Você bota o racional, bota a posição e tal, é o meu diário. Na verdade, semanário, né? Eu faço uma operaçãozinha, então, semanário. Beleza. Olha só, que maravilha, estou fazendo dinheiro semanalmente. Cara. Eu não fico lá no mercado, não. Né? Então, assim, eu só assisto os vídeos do gafanhoto. Cadê? Só fico fazendo vídeo, pessoal. Putz, tá fazendo vídeo demais, galera. Tá muito vídeo. Toda semana eu faço vídeo pra caraca. Porque, além do que vocês estão vendo aqui da área aberta, tem o pessoal da área de membros. E tô devendo vídeo, não sei. Tô devendo. Bom, enfim. É, quarentena, tá? Não mexi. Só lá pro dia 11 de novembro, mensal. Tá? A operação principal, vou continuar mexendo semanal. Vamos ver. Só que agora só estou mexendo na call, né? Não estou nem mexendo mais na put. Né? E aqui não é, né? Ah tá, 128W1. Cobertura. Vou faturando, vou entrando dinheiro, vou botando dinheiro. Né? E o booster, esta operação eu quero ensinar uma coisinha nova para vocês. Tá? Coisinha nova que os membros já sabem. Mas quem está aqui, vamos entender. Gafa, como é que calcula delta estrutural? Nosso amigo Sidney perguntou. Sidney, eu vou ensinar delta estrutural específico lá para você na área de membros, tá? Delta de transição, ok. Mas eu quero que você conheça o payoff. Payoff é muito fácil, é muito mais fácil. É basicamente, por quê? Porque você consegue. Payoff, delta de transição, é praticamente a mesma coisa, tá? Delta estrutural, você olha quanto a estrutura está devendo. É diferente. Mas o delta de transição, ele é praticamente igual ao que eu chamo de payoff. Só que eu gosto que vocês entendam primeiro o raciocínio de fiquem no sangue que se mexer ou se cair, né, se subir ou se cair, quem que melhora, quem que piora, onde e quando. Se eu pegar só o delta de transição ou só o delta estrutural e ensinar para vocês, por isso eu ensino primeiro o payoff, tem um grande aluno, citei aqui, ele fala, por isso que eu ensino primeiro o payoff,
Por quê? Você entendendo o payoff, você vai conseguir olhar para a sua estrutura, sabendo o delta de transição, ou não sabendo, desculpa, delta estrutural, ou não sabendo delta estrutural, ou não delta de transição, você vai olhar para a sua estrutura e falar, ali vai piorar, ali vai melhorar, ali vai piorar. Assim, eu prefiro começar por aqui, tá? Isso é o básico. Ah, mas o mestre prefere começar por onde? Não tenho dúvida que é pelo payoff. Delta de estrutural, delta de transição é fundamental, mas o payoff é antes do fundamental, beleza? Então vamos olhar essa operação aqui. Por que eu quero que vocês olhem essa operação? Porque a partir dessa semana, só faltam mais 3 semanas, então hoje eu vou entender qual é o meu alvo, para onde eu estou olhando, por que eu não mexi nesta operação, tá? Então eu quero que vocês entendam isso na área aberta, tá? Não é nem na área fechada, o pessoal da área fechada já sabe, tá? Então já vamos olhar para esta operação, vamos fazer só, ok, fiz as operações, compartilhei as operações com vocês, fiz o destaque, agora vamos olhar o risco. O que mudou de risco da semana passada para essa semana? Eu não vou fazer a conta toda. Olha, isso aqui ficou igual. É o mesmo risco. Estou vendido a mesma quantidade de put, mesma quantidade de call. Comprado, vendido, comprado, vendido. Aqui está igual também, mesma quantidade. Put e call, na mesma strike. Não teve alteração de risco aqui. Aqui também não, aqui não. A única coisa que mudou de risco da semana passada para essa semana é que eu comprei mais 3 P15. Logo, né, se meu notional da semana passada na call era 20 e poucos mil, na put, que eu não estou mais comprando as proteções, lembre-se disso. Né? Até eu fiz a conta que se eu comprasse a proteção, eu jogava mais de 10 mil reais. Esses 27 mil eu jogava mais de 10 mil reais para baixo. Então não tenho tanto risco aqui, tem uma questão de ancoragem. Na put, eu já estava em overhead. O que é overhead, gafanhoto? Eu estou com mais proteção do que com exposição. Eu estou mais protegido do que exposto. É como se você tivesse o seguro do carro, que se você batesse, ele te pagava mais do que o carro vale. Bem mais do que o carro vale. Tá? Então é o caso aqui. Então agora só mudou que agora eu tenho, em vez de 6 P15, eu tenho 9 P15, que foi esta compra que eu fiz. Foi a única coisa que mudou. Então, em risco, acabou. Percebe que eu não preciso fazer a conta toda de novo. Semana que vem eu faço. Vocês, daqui a 2 semanas, novo ciclo, eu faço. Se mudar muito, senão, mantém. Tá? Então, essas ferramentas que eu ensino, galera, não é para vocês pegarem, levar para o Excel, começar pelo Excel. É para começar por aqui. Depois que você começa por aqui, você nem olha para o Excel. Porque é só pegar o papel e falar, cara, tá, era isso, é isso aqui, acabou. Para que eu vou botar na planilha? Para quê? Já está aqui. Então, assim, é legal a planilha? Vou dar aula de planilha? Vou mostrar para vocês como é que faz para pegar a cotação? Vou. Estou devendo essa aula? Também. Mas, assim, não precisa. Precisa. Aumentou, melhorei minha exposição na put. Se cair, se o mercado der uma malangada, teve eleição americana, o Irã apertou o botão lá, a Israel apertou o botão lá, o petróleo explodiu, bolsa caiu. Tá. Minha exposição na put tá filé. Tá filé. Tá. Então, ok. Vamos olhar agora para esta operação. Ponto aqui. Vocês pegaram o vídeo anterior, ele já está todo marcadinho lá em capítulos. Vamos olhar esse aqui, tá? Com o tempo, quando dá, eu marco um capítulo. Se vocês verem os capítulos, capítulo é o quê? Quando eu coloco no vídeo os pontos e minutos onde cada assunto está. Vocês viram umas coisas meio sem noção, é o que o YouTube tenta capitular para mim. Eu até comecei a desmarcar, espero que nos próximos vídeos não faça mais isso, tá? Vamos fazer a apuração. Olhando a apuração desta semana, tá? E depois eu vou falar da ferramenta do payoff. Olhando a apuração dessa semana, olha quanto que melhorou e como é quase uma mesada, tá? Quando a BOVA está paradinha aqui no 126, semana passada, estava no 127, beleza? Eu fiz mais uma operação, tá? Tinha tudo aquele caixa do ciclo 1 ao ciclo 7, fiz mais o ciclo 8 está acabando. Essa semana botei mais R$8 no bolso, que é micharia, tal, tô com 2.600 de caixa. 2.600 de caixa. Em termos de ativos, tá? O que mudou? Eu fiz as rolagens, né? Fiz as rolagens, só que eu só rolei vendida. Então, em termos de ativo, a única coisa que mudou é que aumentei 9 P15. Eram 6, agora são 9. Mas as cotações, elas estão favoráveis a mim. Se vocês pegarem e compararem, né? Olha, a call aqui, o mercado caiu um pouquinho, a minha call preservou valor. Né? A minha call comprada longa, call longa comprada ITM, tá? Pessoal que não quer comprar, preservou muito valor, 20, 20. Tudo bem a quantidade ser pequena, mas olha só, né? Essa aqui, ela caiu 300 prata.
né? E depois na rolagem, sendo que nesse mês a gente subiu o strike dela. Vocês vão ver na próxima rolagem qual a diferença. Se vocês pegarem e assistirem os vídeos anteriores, eu tenho aqui, mas não vou mostrar não, tá? Tá aqui, ó. Teve um momento, aqui, semana passada, retrasado, ó, 4.700. Teve um momento que isso aqui tá com 6.000. Então, ela é bem machucada e as minhas calls longas estão lá, favorecendo. Então, olhando aqui, a minha posição está melhor, né? Estou com 2.600 de caixa, de ativo patrimônio, né? Tenho 3.015. Você prefere comprar opção ou ação? Essa é boa, né? Então eu prefiro comprar opção e trabalhar com opções. Desde que as que eu esteja usufruindo delas. A diferença das ações é que você compra, é sócio, pronto. Não tem usufruto propriamente dito. O seu usufruto é que a empresa lucre, né? Só vai usufruir mesmo lá. Mas o dividendo você está vendendo a parte da empresa. Na verdade, está tirando o lucro do teu caixa, da tua empresa, e distribuindo para você. Se esse lucro estiver sendo. Aí vai ter as pessoas que vai reinvestir esse lucro, né? E vai esperar crescer mais. Se você reinveste, você não vendeu a empresa. Agora, se você pega o lucro e gasta, é como se você tivesse vendido uma parte do que você tinha de empresa, da sua empresa, né? Então, basicamente, eu não vou ficar discutindo dividendos aqui, porque tem coisas mais legais também em relação a dividendos. Mas ok. Então, ganhei 3 pila de ativo, tá? Meu ativo valor está em 3.000, meu caixa está em 2.600. De passivo, fazendo as cotações aqui do dia 25, meu passivo está em 5.500. Como é que eu estou agora? Né? Se eu chegasse para vocês e perguntasse, acabei esquecendo, tá melhor ou tá pior a posição? Né? Vocês pagariam ou ficariam? Finalmente, né, agora, o mercado dando essa tranquilizada, meu patrimônio líquido dessa operação está 2.600 aqui, 3.015 aqui, 5.500 aqui. Então, caixa lá, 2.600, 3.000 de ativos, 5.500. Somando tudo, sobrou na minha mão, finalmente, positivei, R$ 150. Agora, não dá nem mais para fazer conta de quanto que eu melhorei. Melhorei 100 e poucos por cento? Não. Se eu comparar, no meu maior drawdown, o momento que eu estive na pior perda, eu fiquei com quanto de patrimônio? Menos 3.100. Quem me garantia esse patrimônio de 3.100? Meu capital, minhas bovas 11 compradas e o meu dinheiro na renda fixa. Eu tinha condição de assumir 25 para baixo, 25 mil para baixo ou 25 mil para cima. 3.000 é 10% de drawdown em cima desse valor inicial, que é 25 mil, para cima ou para baixo. Eu gosto de, para iniciantes, explicar. Finge que é 50 pila. Tá? Finge que é 50 pila. Ok? E ele está lá rendendo. Né? A minha renda fixa continua rendendo. Esse dinheiro aqui eu poderia estar mostrando para vocês, esse caixa aqui está na renda fixa. No caso não está, não, estou deixando no caixa mesmo. Mas poderia estar mostrando para vocês isso aqui como rendendo na renda fixa. Tá? Então, lá no dia 22, o meu drawdown, meu patrimônio líquido estava dando menos 3.000. Foi quando o mercado puxou. No dia 27, já estava em 1.700. Um mês depois, ó, 22 de agosto, 27 de setembro. Caiu R$ 1.400. Ah, mas Gafa, tem mais de um mês aqui. Para de detalhinho, galera. Tanto é que tem menos de um mês aqui, ó, 27 para 25, e eu ganhei 1.800. O Zé Detalhinho vai ficar, mas 10 dias para lá, 10 dias para lá, 5 dias. Tá bom. Fica no detalhinho. Simplesmente 1.400, positivo. Então, passou o mês, positivou. Passou mais um mês, do dia 27 de setembro. Isso aqui é da semana passada, dia 18 de outubro, tá? Ah, não, isso aqui é dia 11. Dia 18. Dia 18 estava menos 100. Eu não acabei anotando dia 18 aqui, mas ok, já passou. Dia 18 estava 1.800. Mas, deixa eu botar aqui dia 18. Eu quero mostrar para vocês a semanada, né? Então, no dia 18 de outubro, tá? A gente estava com menos 189. Beleza? Então, passou mais um mês, ó. É como se fosse um mensal, meu patrimônio melhorou R$ 1.800. Quer dizer, então, Gafa, que se a bola ficar parada, você vai ficar ganhando R$ 1.800 por mês? Pode ser que até mais. Vocês viram que aumentou aqui, ó. Né? Basta que eu faça operações para potencializar. No caso, a estrutura que eu tô já tá, e a maneira que eu vou comprando mais, a ideia é que eu vá aumentando, vai melhorando. Tá? Beleza. E semanalmente? Semanalmente, se vocês virem aqui, né, eu já tinha falado que do dia 11 para o dia 18 melhorou demais, mas foi porque ela foi para nossa posição legal. Né? Saiu daquela 131 aqui no dia 11, sei lá, 130, e caiu. Não lembro quanto estava no dia 11, mas ok, melhorou muito. Tá? E depois melhorou aqui quase R$ 300. De uma semana para outra, R$ 300. Tá? Então daqui para cá melhorou 600
Eu lembro que eu já tinha intermediária que acho que tinha melhorado 300, aí melhorou 600, agora melhorou 300. Renda variável, semanal, né? Renda semanal variável, tá? Mas ok, e agora finalmente estamos no positivo, tá? Vou continuar acompanhando mensal e aí eu vou acompanhar semanal. Essas intermediárias aqui, 11 e 18, esquece, tá? Continuar mostrando para vocês que a nossa posição está filezão, tá? Operação, estamos finalmente numa posição filé. Nossa preocupação a partir de agora é aproveitar essa overhead que a gente tem input para fazer mais dinheiro, né? E continuar a construção de máquinas com call, beleza? Ok. Tendo visto isso, vamos olhar para a nossa ferramenta que eu quero que vocês entendam, que é o quê? Payoff. Galera, é fundamental, isso aqui até, né, que parte você não entendeu, que é para você saber como é que vai ficar a tua operação no vencimento, para você estudar isso fora da parte da plataforma. Vou marcar o tempo que eu vou fazer o payoff aqui para vocês, tá? Mas primeiro eu tenho que entender o que é payoff. Payoff é você saber quanto que a sua estrutura vai pagar, tá? No vencimento. Quanto que ela vai dar de lucro, os pontos que ela vai dar de lucro ou prejuízo. A gente tem esta operação. Esta operação. Se a BOVA terminar no 122, tá? Vamos olhar primeiro aqui para baixo. Se ela terminar no 122, está comprado aqui e vendido aqui. Quanto que você recebe no vencimento? É isso que é o payoff. Eu vou olhar os preços que a BOVA pode parar lá no vencimento e vou ver o quanto que eu ganho ou o quanto que eu perco. Se eu tenho esta operação aqui, a minha dúvida é, no 122, quanto que ela me paga? No 123, 124, 125, 126. Então é só isso. Você fazer esse quadro aqui, esse quadro que eu vou fazer com vocês. E vamos marcar o tempo. Ah, mas eu pode fazer no Excel? Não. Para aprender, não. Tanto é que depois eu vou botar o W132 aqui e a gente vai olhar. Eu não preciso olhar a cotação. Não preciso olhar a cotação. Eu vou fazer essa folha uma vez e isso aqui vai ser o quê? Vai ser o meu alvo. Alvo. É onde eu vou mirar a operação. Falar, fico mais ou não fico? Só isso. Então, payoff é o seu alvo. Daqui a 3 semanas, quando novembro vencer, eu vou botar dinheiro no bolso ou não vou botar dinheiro no bolso. Tá? Então, se a BOVA, nesse período, for para 122, agora vamos lá, vamos começar o payoff. Entendi o que é o payoff, é para a gente saber o valor. Saber o valor é saber quanto que vai estar valendo essa, quanto que vai estar valendo essa, quanto que vai estar valendo esta operação aqui, que é chamada de booster. Que a gente tem 75 dessa e 150 dessa. É isso que a gente tem. Tá olhando para cá, ó. Olhando para cá, a gente tem 75 de uma e 150 da outra. Tá? Então, uma, o dobro. Uma, o dobro. 75, 150. Então, só estou olhando aqui como se fosse uma operação, uma posição só. Eu tenho 75 vezes isso aqui. Então, a K122, se a BOVA estiver no 122, quanto vai valer a call no 122? Vai valer zero. Lá no vencimento, ela não vai valer nada. Eu vou comprar porque eu tenho uma opção ou eu vou comprar no mercado por 122? Você vai no mercado e compra. E essa K126? A K126 vai estar valendo quanto? Zero também. Para que alguém... Eu estou vendido nela, estou vendido. Para que alguém vai querer que eu venda para ele? É call, ele está me chamando. Call, ele está me chamando. Me entrega as suas opções aí. Isso que call quer dizer isso. Ó, me entrega as suas opções aí. Quando ele fala, me entrega essas opções aí, ele pedindo as opções, ele vai pedir por 126, não, ele vai no mercado e compra por 122. 122. Perceba que eu estou fazendo a conta explicando, hein? Então ele não vai usar isso aqui é zero. Então, se aqui é zero e aqui é zero, lá no vencimento, tudo vira pó. Se a BOVA terminar no 123, tá? Quanto que vai valer a K122? Ah, entre eu posso comprar no mercado por 123, como eu tenho uma call comprada, eu tenho o direito de call, de chamar por 122, eu vou comprar por 122. Compro por 122, o mercado está 123, vendo por 123. Faturo quanto? Faturo R$ 1. E a K126? Vira pó de novo. Né? Vira pó de novo. O preço da BOVA está abaixo do preço da call? Vira pó. O preço da BOVA vira pó. Então, quanto que eu vou faturar no booster se a BOVA terminar no 123? Eu faturo R$ 1. R$ 1.
R$ 1 vezes 75 estrutura dessas, R$ 75 reais. Então, é só isso o payoff. Agora eu vou fazer com vocês. Olha, beleza. Entendi, né? Entendi essa lógica. Ó, no 124, entre comprar no mercado ou comprar por 122, eu prefiro comprar por 122. Posso vender por 124? Posso. Se eu vender, eu ganho quanto? Ganho R$ 2. Então, isso aqui vai estar valendo, no mínimo, R$ 2. E essa aqui continua valendo zero. Então, beleza. Aqui tem mais R$ 2. Se eu tenho 75 estruturas dessa, 75 vezes 2, eu ganho R$ 150 reais. Se a bola for para 125, 125, 3, 126, 4, está debaixo ainda do 100, tá, então isso aqui vira pó. Beleza, é só isso, acabou. Está o payoff aqui. Então, quanto que eu posso ganhar nessa operação aqui? No 126, onde ela está hoje, aproximadamente R$ 4. Desculpa, aqui 3, e aqui R$ 4. Beleza? Ok. Quando que eu começo a perder nessa operação? Olha, no 127 eu começo a perder. Ganhei R$ 4. Por que você começa a perder, Gafo? Porque a partir de agora, essa aqui, 122, vai estar valendo R$ 5. Eu compro por 122 e vendo por 127. Que ela está no mercado, ela está 7. Mas essa aqui vai estar valendo 1. Só que a gente está vendido em duas. Então, ó, menos 1 vezes 2, a gente está com menos 2. Tá? Bom, se eu ganho 5 e pago 2, vai ficar quanto? R$ 3 me sobram. Ah, então quer dizer que no 127 você ainda não começa a perder. É, eu não começo a perder. Entendeu? No 127 eu não começo a perder. E no 128? 128, vamos fazer a conta. 128 aqui vai estar quanto? Ó, vai estar valendo R$ 6. R$ 6. E essa aqui? Essa aqui vai estar valendo menos 2, como eu tenho 2 vezes 2, menos 4. Então no 128, se a bola subir para o 128, eu não perco. Desculpa, aqui é menos 2. R$ 2. R$ 2. R$ 6 menos 4, R$ 2. Pronto, é só isso, só fazer esse exercício. 129, né? Então aqui já vou direto, ó. R$ 7 aqui, menos 2, menos 3 vezes 2, menos 6, e aqui mais 1. Então, se a bola for até 129 nas próximas semanas, ainda assim eu recebo R$ 1, tendo a receber. Esse valor aqui do payoff, atenção, só vale no vencimento. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o mercado brasileiro ele é encerrado as operações com movimentação de ativo. Ele não é pelo financeiro. Então, você nunca vai conseguir receber R$ 4, miolo, miolo. Talvez você receba até mais, mas para isso eu preciso de estudo. Isso aqui, como eu falei, é um alvo, para onde eu estou mirando. Então, se a BOVA está no 126, não tem por que eu mexer nessa operação. Deixa ela aí. Se eu for calcular quanto que ela está para desmontar, vou fazer essa conta com vocês, vocês vão ver que, peraí, no 126 eu deveria estar recebendo 4, mas está pagando 3, então deixa ela aí. Por fim, só lá no 130, ó, é que eu perco. Aqui é 8, né? Aqui é menos 4 vezes 2 e aqui é menos 8. Então, só no 130 que esta operação tende a zero. Aí no 131 você começa a perder. Ó. 131, aqui vale 9. 131 para 122 vale 9. Aqui vale, vale menos 5 vezes 2 e aqui vale menos 10. Então, só aqui no 131 que fugiu a operação. Fugiu a operação. Beleza? Mas tem um detalhe. Eu não tenho 75W132? A quantidade que eu tenho aqui, 75. 75 dessa, 2 vezes 75, 150 dessa. Tá aqui, ó. 75 dessa, da K122, da K122, 150 da K126, né? E tenho 75 da X132. Então, se ela disparar, isso aqui tende a virar pó. Tende a virar pó. Então, se eu for colocar a cotação da put vendida, acoplada essas duas aqui, tá? Se eu colocar aqui a cotação da put vendida, quando a BOVA estiver no 122, isso aqui vai estar valendo menos 10. Ó. No 123, menos 9. 124 só tá melhorando. Tá?
Só está melhorando. Olha como é que o payoff é rápido, galera. É isso mesmo. Tá? E aqui menos um. Então hoje, se eu não tenho essa estrutura, isso aqui eu estou devendo, se eu levar até o vencimento, eu tenho que pagar R$ 10. Né? Se a BOVA cair para 122, eu teria que pagar 10. Onde a BOVA está hoje? A BOVA está no 126. Então, isso aqui, eu tendo a pagar R$ 6 lá no vencimento. Quanto que ela está valendo? Eu sei quanto que ela está valendo, a W132. Por quê? Eu fiz a operação lá. A W132, falei que ela tende a valer R$ 6. Quanto que ela está valendo? Está valendo 5,13. Então a tendência é minha dívida aumentar se eu tiver nela. Se eu tiver nela. A tendência é minha dívida aumentar. Né? Tendência a chegar a R$ 6. Mas como eu tenho uma operação que pode me dar R$ 4, na pior das hipóteses, se ela ficar paradinha ali, eu tendo a ficar só menos 2 negativo. Só menos 2 negativo. Eu estava em menos 6, eu posso ganhar 4 aqui, menos 2. Então essa operação, ela funciona, ela ajuda junto dessa. Tá? Tende. Não vou falar para vocês fazerem, porque não, tem que estudar. Aí tem lá a playlist e tal, tem que estudar, tá, galera? Não é sair fazendo isso, não. Estou mostrando qual o sentido de eu ter essa operação e não me preocupar. Tanto é que eu tinha call vendida aqui, tinha call comprada, isso aqui estava acoplada lá com 75K 130, eu vendi isso aqui e mantive isso aqui. Não tenho preocupação porque eu posso acoplar onde, se essa aqui subir demais e ao invés de eu ganhar os R$ 4, eu ganhar zero, essa aqui deixa de ser 6 e passa a ser 2. Essa operação aqui neutraliza isso aqui. Olha como é que neutraliza. Até o 132, aqui eu ganho 3, né, no booster. No 127 eu ganho 3. Aqui eu perco 2. No 128 eu ganho 2. Mas aqui eu perco 2, 4, perco 2. 7, né? No 129, 1 menos 3, menos 2. Então ela fica neutralizada até onde? Até o 132. Eu já entrei nela, né, para cima, eu estou neutralizando a minha perda que já estava em 6. Já estava em 6. Se disparar até o 131, minha perda vira 2. Tende, tá? Não vai achar que é exatamente isso que o mercado passa. A gente tem que observar a operação. Tem que fazer a análise de cotação dela diariamente. Tem que analisar diariamente, que é o pessoal do nível 2 está vendo de novo, né? Então aqui para baixo, você já tinha um problema. Eu já não tinha um problema de se fosse isso aqui, W132, se a BOVA for para 125, no 126 vocês viram lá, está valendo R$ 5. Tende a valer 6. No 125, vai valer 7. Mas como eu ganhei 3 aqui, então não é tão ruim. Não é tão ruim. Tá? No 124 vai valer 8. Putz, é melhor pagar 8 ou pagar 6? Melhor pagar 6. No 123, é melhor pagar 9 ou pagar 8? Pagar 8. E aqui no 122 não tem como, continua 110. Continua R$ 10 de operação. Então, esta operação unificada, ela só vai me dar trabalho, essa aqui, né? Só vai ser pior. Esse par, né, booster, isso aqui, só vai ser pior acima de 130 e blau do que a W32. W32, se eu ficar só nela, estou devendo 6. Se eu ficar nas duas, pelo que está aqui, não acho que é sair fazendo, não, tá, galera? Tem que estudar. Tem que estudar, anotar a cotação diariamente, fazer o payoff. É isso aqui que vai mostrar para vocês a lógica. Não é ficar fazendo lá no gráfico. Aqui, eu estou fazendo aqui, ó, na mão, tabelinha. Fica lá mexendo na plataforma, aí fica ajustando. Daqui a pouco não tem noção do que é isso, não sabe. Asa, qual o tamanho da asa. Não. Aqui eu estou mostrando uma operação que eu faço, né? Compartilhando e falo, olha, nessa linha, por que tem que ser R$ 4? Não pode ser 2? Tem vários motivos. Não é só, o que eu quero que você entenda aqui, não é sair copiando essa operação. É que existe uma ferramenta chamada Payoff, que simplesmente você coloca o gráfico, a tabela, e vai estudando como é que vai se comportar a sua estrutura, né, como é que vai se comportar a sua estrutura, conforme o preço for se movimentar. Se eu sei que lá no vencimento a tendência é isso aqui valer R$ 4, tem por que eu sair hoje? Vamos ver quanto que ela está valendo hoje? Olha, isso aqui é fácil. Tá? Hoje, a K122 fechou a quanto? Deixa eu pegar aqui a cotação dela. A K122 fechou a quanto? Aliás, esse vídeo ficou muito grande, tá? Não queria que tivesse. Vamos pegar de ontem aqui. Não tem aqui. Peraí. Eu vou ter que suprimir
aquele assunto de olhar gráfico, tá? Porque está muito grande. Ok, K122, eu vou dar prioridade a quem fez a pergunta. Tá 602, fechou a 602. E a K126, 126, que eu estou vendido em duas, ela fechou a 2,37. Tá? Então, isso aqui, vocês viram o alvo. O alvo é o 126, é a melhor posição do meu alvo. Se eu olhar todo o alvo aqui, ó, se eu olhar todo o alvo aqui, no 123, 1, 2, 3, 126 é a melhor posição. A BOV está no 126 e tralalá. Tá? Então, quanto está valendo a minha estrutura? Ora, se eu desfizer ela, isso aqui vale 6, estou comprado, isso aqui vale 2. O que vai acontecer? Eu estou comprado aqui, então eu vou vender, eu ganho R$ 6. E aqui eu estou vendido em duas. Né? Então, eu vou recomprar, eu vou ter que pagar 2,37. Como eu estou vendido em duas, eu tenho que pagar 2,37 vezes 2, 4,74. Tá? 602 menos 4,74, eu recebo 6, pago 4,74 para desmontar a operação, eu ganho 1,28. Então, se eu desmontar aquela operação, eu ganho 1,28. Qual o máximo que ela pode me dar? O máximo que ela pode me dar é 4. Pô, então, por que eu vou mexer nela agora? Espera. Então, 4 é o máximo que ela pode dar. Pode ela subir demais, cair demais, não pagar nem 1,28? Pode. Neste momento, ela está me pagando 1,28 vezes 75, R$ 96. R$ 96 paga com folga a rolagem da W132, que é aquela que a gente viu que vale 20 centavos. Tá? R$ 96. Se eu esperar um pouquinho, provavelmente eu vou conseguir R$ 2 isso aqui. E R$ 2 já tá legal. Já tá legal. R$ 2, 2,40. Tá bom. Né? Tá bom. Por quê? Porque se ela cair R$ 1, já vai para 3. O máximo que eu posso ganhar. Se ela subir R$ 1, já vai para 3. O máximo que eu posso ganhar. Ela tá aqui nesse meio, 126 e pouco. Então ela já está pagando menos que 3. Se fizeram, semana que vem a gente faz. O ideal é que vocês façam anotação cotação diária. Quem é nível 1 já estou fazendo lá diariamente. Né? Então faz a anotação diária isso aqui. Dessa cotação que eu mostrei aqui para vocês. Faz o acompanhamento diário. Vocês vão ver que isso aqui tende a melhorar se a bola ficar ali no 126. Vai tender a se aproximar de quanto? Vai se aproximar do que está nessa tabela aqui. Que está nessa tabela aqui. Para o booster, tá? Nem olha para cá. Isso aqui é só para mostrar que posso acoplar uma operação com a outra e não preciso de plataforma nenhuma. Não preciso de plataforma nenhuma. E não preciso ficar nem olhando a cotação. Então essa é a ferramenta do vídeo de hoje. Tá? Bom, tendo dito tudo isso, pega esse vídeo, guarda lá no favorito de vocês, marca lá, poxa, do minuto tal, tal é payoff, eu quero aprender. Tá? Vamos olhar a dúvida do colega. Vamos discutir a dúvida do colega agora que eu tenho uma ferramenta nova. Então, é por isso que eu trouxe a dúvida acoplada a essa ferramenta nova. Opa, isso aqui. Ih, vocês viram como é que é o nome? Backstage, eu montando as capinhas, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver essas capinhas aqui. Dinheiros ou travessuras. Vamos lá. Então, olhando aqui. Olá, estou assistindo os seus vídeos como você mesmo enfatizou de perguntar. Galera, tem dúvida? Sempre que eu posso, eu vou ajudar. Tá? Eventualmente, tem muita dúvida no canal, não dá para ter resposta todo mundo, mas a gente vai. Vocês podem responder entre vocês, só toma cuidado, né? Porque às vezes a pessoa não conhece, nem conhece tanto de opções, está tentando ajudar, na boa vontade, às vezes você está aceitando aquilo com verdade. Não existe verdade, não existe melhor opção, existe o fato. O fato é aquele ali. Ah, uma put TM eu recebo para rolar. Isso é um fato hoje. Futuro vai funcionar? Não. Mercado americano funciona? Não. Então, cuidado com isso. Uma put comprada lá, né? Estudem o fato, observem e falem. É isso que está acontecendo agora. Parou de funcionar, a verdade acabou. Parou. Tá? Então é essa a ideia. Ok. Estou assistindo seus vídeos, como você mesmo enfatizou, de perguntar. Estou montando uma operação de compra de put longa ITM. Então você fez uma compra de put longa ITM. Tá? Beleza? Você não falou qual é essa put. E quando você fala isso, só ligar aqui a minha, né? Botar aqui embaixo para a gente ficar assistindo enquanto eu falo, beleza? Então, você colocou lá, eu fiz a compra de uma put longa ITM, beleza? Aqui. Você não falou qual é. O quanto ITM está, vocês viram o seguinte, a gente está falando, olha, é essa observação que você tem que fazer, Fabiano. A BOVA,
no 126, a BOVA no 126,50, a put do 132, que eu tô vendido, ela melhora por mês uma mixaria. Quanto? 20 centavos, vocês viram lá. Como eu paguei 20 centavos, vendido eu pago para rolar, comprado eu teria ganho 20 centavos nessa rolagem. Então é importante saber o quanto ITM você está para saber se de fato ela é uma operação que dá cobertura legal. Mas eu estou vendo aqui que o seu objetivo ainda não é discutir, você está aprendendo, não é discutir cobertura. O seu objetivo é discutir payoff. É o que eu mostrei aqui para você. Então, ó, estou montando uma operação, né? Estou montando uma operação de compra de put de longa ITM e vendendo a curta. Por exemplo, se eu vendi BOVA W127 por 1,60, então seja lá o que você comprou, tá? Vendeu a put W127 e botou no bolso 1,60 reais. Beleza? Então a gente vai ver o payoff com o dinheiro que você faturou. E vou ter. Se no vencimento a BOV estiver 123, se no vencimento. Olha o payoff aqui, ó. Olha o payoff aqui, ó. É isso aqui, Fabiano. Você vai pegar, vai olhar aqui, está vendido na W127, vai falar assim: olha, a BOVA no 127. Quanto que ela vai valer? A put? Zero. Olha o payoff aqui, ó. A BOVA no 126. Quanto vai valer essa put? Vai valer menos 1. Está vendido, né? A BOVA no 125. Menos 2. Então é isso que você fez, ó. Só que você, quando você está fazendo uma opção só, sem uma estrutura, é bem fácil, como você fez aí de cabeça, tranquilo, ó. Então se ela for para 123, aqui é menos 4. Como é que é o payoff associado ao que você já recebeu? Você bota aqui o dinheiro, ó. Né? O dinheiro que você recebeu, ele é fixo aqui, ó. Você recebeu 1,60. Você recebeu 1,60. Ó, 1,60. Que é o que você fez aqui. É o que você fez aí na conta, ó. É essa operação que você está estudando. Tá? Esta é a tendência de resultado. Então, qual o resultado? Resultado lá no vencimento. Lá no vencimento, que é o que você fez ali, ó. Então, no entanto, aí vamos lá. Aqui você ganha 1,60 se você deixar vencer. Claro, cuidado com esse deixar vencer, tá? Encerra antes, mesmo que pague um pouco, porque ou então começa a fazer pequenininho para experimentar, porque tem corretora que cobra taxa de exercício, fora corretagem, fora emolumentos. Então, evita tentar exercer, mas estuda o vencimento na prática, para vocês entenderem como é que é. Se ela parar no 126, ainda assim eu saio no lucro. Por quê? Porque vai valer menos 1, eu recebi 1,60. Se ela parar no 125, eu ainda saio no lucro. Por quê? Desculpa, começa a sair no prejuízo. Porque eu recebi 1,6 e ela tende a estar valendo R$ 2. Então, eu vou receber 0,4. Mas percebe que ela só vai valer R$ 2 lá no vencimento. Pode ser que ela no 125, ainda assim, você ainda sai e fala assim, vou encerrar a operação, sai lucrando. Mas essa maneira de olhar é do ponto de vista de trade. Eu estou fazendo um trade, compro e vendo. Tá? Vendi, né? Desculpa, você vendeu e vai recomprar. E por fim, menos 3 aqui. Né? Você recebeu 1,60, menos 1,40, ou seja, para R$ 4 para cada R$ 1 que subir, você vai começar a perder R$ 1. Essa observação é fundamental para vocês evoluírem. Cada real que subir, eu perco R$ 1. No payoff. No payoff. Na prática, você vai falar, poxa, putz, meu prejuízo vai ser 2,40. Então, peraí, melhor segurar. Então, olha, aí vamos terminar de ler. Então, ó. E no vencimento, a BOVA estiver 123, eu vou ter encerrar, né, com 4, isso, né, 4, 123, ali, ó, olha aqui, ó, 123 menos 4, mais 1,60. Lembrando que só no vencimento que vai estar valendo isso. Vocês viram lá, W132 era para estar valendo quanto? Era para estar valendo menos 6 no payoff. O payoff que a gente fez, ela vai... Mas no mercado, ela está 5,13. Porque a put, ela vai aumentando o preço quando ela está em TM. Tá? Vai tendo essa diferença. Vai descontando a taxa de juros. Tá? Aí aqui, menos 4 mais 1,60, 2,40. Sua conta está certinho de prejuízo, porém coberto. No entanto, se eu vender uma nova put no 123 e o mercado subir para o 128, eu não consegui melhorar a minha operação. Não, mais ou menos. Se você falar assim, ó, vendi, depois, no entanto, se você vender uma nova put,
120. Ah, não, você não vai conseguir melhor. Tá? Por quê? Porque você vai ficar vendido em duas. Então, se você ficar lá, você chegou lá, está vendido, por exemplo, numa put, está comprado numa put, sei lá, eu não sei, longa, vamos botar aqui então P 150. Essa aqui está lá. Aí você vendeu aqui a W127. Aí ela caiu. Você vender de novo é perigoso. Eu tô, eu não entendi o que você quis fazer aqui, tá? Mas se você falou, olha, chegou no vencimento, ok, eu aceitei o prejuízo de 2,40, mas eu vendi um pouquinho de put para abater esse prejuízo. Então, eu recompro aqui por 2,40 e vendo a put, por exemplo, isso aqui já não vai existir mais, porque isso aqui você recomprou aqui, e você vende do mês que vem, a X123, para botar algum dinheirinho no bolso. Beleza. Se ela subir, isso aqui vira pó, você volta para onde você estava. Então, assim, digamos assim, para não tomar esse drible do mercado, eu teria que vender puts semanais no Strike 127. Não, não tem essa tem que vender. Né? Se der certo, se o mercado não despencar, porque essa coisa de vender a put semanal, vocês viram que a rolagem semanal pode ser ruim. Se for para 123, você vai começar a rolar mal. Tá? Então, você está no caminho certo, tem que observar, faz pequenininho e torce para o mercado ir contra você. Para você entender o que eu estou falando. Para você saber o quanto você paga conforme o quanto ela está dentro do dinheiro. O que a gente viu aqui, só exemplificando o que eu falei agora no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, ó, a rolagem que eu fiz aqui mensal, eu já fiz essa rolagem mensal primeiro, porque eu gostei de operar a put mensal e a call semanal, mas olha aqui, muito dentro do dinheiro eu chego a pagar. Né? A W132 rolando um mês, eu pago 20, 30 centavos. Se eu tivesse que rolar semanal essa put tendo dinheiro, eu perderia mais do que a rolagem mensal. Estou te falando isso, mas você tem que observar isso. Hoje está assim. Essa verdade é eterna? Não. Hoje está assim. Você tem que observar isso. Tá? Então, tem um outro gafanhoto ali atrás. Deixa eu fechar ele. Vocês estão vendo ali que tem um computador ali atrás que tem duas câmeras, entendeu? E ele está aparecendo. Peraí, deixa eu fechar ele. Agora sim, só tá aí. É só um gafanhoto só. Dois gafanhotos não dá, né? Opa. Quem não está querendo pegar essa aqui? É essa aqui. Tá, pronto. Então, essa W132 aqui tá bem dentro do dinheiro. Eu paguei na rolagem mensal. Estuda ela semanal, como é que é um inferno rolar semanal. Então, essa ideia de que, olha, vender no 127 e achar que vai rolar semanal vai dar bom, se ela vier para o 123, você vai passar nervoso. Tá? Então, assim, estuda as cotações, vai observando como é que ela funciona. Tá? Como é que ela funciona. Então, o pensamento está certo. Tá? Então, o pensamento, assim, de que você está fazendo uma operação, né, comprou uma put TM, vendeu lá uma W127, vendeu uma, deixa eu voltar agora para a tela grande, você vendeu uma W127 e pode ficar rolando semanalmente. Beleza. Você só está sendo, está bem no iníciozinho da jornada. Só que isso aqui só tende a rolar positivamente se a boba estiver perto do 127. Se não, se ela estiver no 123, você vai ver que você vai ficar tomando prejuízo todo mês. Vai ficar rolando semanalmente. Toda semana. Rolando semanalmente. Tá? Você vai estar tomando prejuízo toda semana. Vai estar pagando lá, sei lá, 30 centavos por semana, 20 centavos por semana. Então é caro pra caramba. Beleza? Tem. É, pode ser que você tome um drible no mercado? Pode ser que você tome no mercado, natural. Tanto é que eu estou lá numa 132. Tá? Tem solução melhor? Tem várias soluções melhores. Tem várias soluções melhores. Mas é só o começo do caminho. Tá? Então, cuidado. Existe uma melhor solução. No início do ano, deixa eu até deixar aqui para vocês, deixa eu pegar achar aqui para vocês. É que eu falei só do ponto de vista de operações, tá? Deixa eu entrar no canal aqui. Eu mostro para você, tá? Então, para você entender um potencial do mundo que você tem pela frente, tá? Deixa eu compartilhar aqui o canal. Então, olha, isso aqui é o canal, tá, galera? Então, olha aqui. Deixa eu fechar a webcam da mão. Então, Fabiano, se você chegar aqui na playlist, tá? E buscar aqui, deixa eu ver aqui, como estudar opções, assistir os 4 primeiros vídeos desse aqui, tá? Que foi quando eu comecei em 2024,
deixei uma playlist só 2024, você pegar os 4 primeiros vídeos aqui, eu falei sobre várias estratégias até chegar na melhor operação. Mas não existe melhor operação, tá? A gente está num processo em que o mercado muda e a gente muda. A gente reage. A gente tem que ter ferramentas, tá? Então a gente não tem, então essa ideia de operação não não entra nessa de que tem várias coisas melhores que você está fazendo. Tanto é que eu mostrei aqui o booster. O booster é uma operação melhor, só que talvez você ainda não está na condição de alcançar esse conhecimento. Vai perguntando e vai estudando. Pega aquela playlist lá que eu falei, do ano inteiro, tudo tem lá. Mas os 4 primeiros vídeos foi quando eu comecei o ano. Ah, mas eu quero ver um negócio. Aí, assina o canal, vai lá na venda coberta. Todo mês a gente tem uma live mensal, você pode tirar dúvida lá e até a turma ajuda você. Mas é só o começo. Você está, você tá, vamos tá assim, você está começando certo, cara. É isso. Você está começando certo. Está fazendo estudo, está anotando, está montando a dúvida, está construindo a dinâmica operacional, está entendendo a situação, né? Está percebendo a questão de poder tomar um drible do mercado, mas em tomando um drible do mercado, até onde a gente começa a deixar de falar. Você já está falando objetivamente, já está falando, cara, está bem, está bem. Para quem está começando, não está com certezas, está construindo o seu, está ótimo, tá? Mas tem muita coisa melhor, beleza? Só que neste momento, é importante você estar conhecendo, e todo mundo aqui, né? Essa dinâmica com um pedacinho da operação. Porque essa pessoa, se você comprar uma put longa e tem 134, por exemplo, a bola vai subir para 130, vai falar, putz, perdeu valor. Ah, vai perder valor. Direcionalmente perde valor. Ela tem que ser de intervalo. Tá? Então toma cuidado, vai pequenininho, continua assim, que tem um futuro promissor aí. Tá? Beleza, Fabiano? Bom, galera, ficou grande, tá? Ficou maior do que eu esperava. Não ficou tão grande não, vai dar uma horinha e pouquinho de vídeo, tá ótimo. Até uma hora e 15, sei lá. Então tá ótimo, beleza? Para essa semana, estudem esse vídeo aqui, tem coisa pra caraca nesse vídeo. Como eu falo, Gafa, uma hora não dá. Pô, então, desculpa, né? Você estuda uma hora para operar 5 minutos. Eu opero 5 minutos, eu faço coisa pra caraca, né? Então, assim, divide, divide. 20 minutos isso, 20 minutos aquilo, 20 minutos aquilo. Tá? Payoff. Só de você olhar essa aula do payoff uma vez, 2 vezes. Gafa, não entendi. Faz o payoff de novo. Faça o payoff de novo. Tá? Porque tem coisas mais novas para operar. Se você evoluir, você vai longe. Beleza, galera? Bom, é isso. Bom final de semana. Falar em put, eu vou começar. Eu sempre deixo aqui os vídeos, tá? Eu acho que vocês vão assinar o canal, mas vocês não assinam. Pouca gente assina. Ok, mas eu sou feliz com os que assinam, tá? Assim, eu vou começar a mostrar vídeos, por exemplo. Falei de put longa, vou botar um videozinho de put longa. Nesse caso, estou falando de booster, eu vou deixar aqui no final do vídeo a playlist lá do início do gafanhoto, tá? E o vídeo dentro dessa playlist, então vai estar, não sei onde vai estar aqui, tá? E o vídeo dentro dessa playlist do Estreia do Longput, que é um laboratório que eu compartilhei, o início do gafanhoto. Eu refiz esse laboratório na venda coberta dupla para os membros, em setembro do ano passado, conduzi operações, diversas operações, mostrando para, não é para vocês fazerem, conduzir como laboratório de campo, tá? Então, assim, conduzi várias operações para vocês observarem. Tem os manejos, tem os estratos. Inclusive, Sidney, vou te responder muitas perguntas ainda, tá? Estou fazendo esse vídeo aqui, mas ainda tem muito. Você botou várias perguntas, achei legal lá. Tá? Então, no final do vídeo vai ter a playlist e um sobre booster de neutralização, tá? Que é esse booster acoplado a uma put que eu já falei com vocês. Claro, não é o ideal, não é o melhor vídeo que eu já fiz, mas é o que eu me recordo e eu sei fácil colocar aqui para vocês. Beleza? Bom, é isso. Um grande abraço. Como sempre, eu vou até adivinhar quem vai estar aqui. Não, não pode adivinhar. Eu sei que vocês vão assistir. Tá? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.